Daqui a pouco eu não ouvi do conselheiro Fernando. Eita, deixamos prescrever. Eita, o tribunal foi inerte. Aí vamos ter que entrar. Que prescrição foi? Foi intercorrente, não foi? Foi prescrição pura e simples? Temos que prestar atenção para essas coisas. Evidentemente, eu repito, temos os nossos normativos, estão lá postos. Eu não concordar, eu não gostar, eu achar que não está bom, isso não quer dizer que eu não devo aplicá-los. Pelo contrário, devo a eles obedecer, devo a eles, e quando muito, e me sentindo mesmo assim incomodado, sugerir as suas alterações, não simplesmente deixá-los de aplicar. Eu só trago isso aqui para reflexão, senhor presidente, mas o pleno é pleno, e aquilo que ele decidir, eu aqui me curvo, querendo ou não, excelência. Encerro. Só para encerrar. Ainda em discussão, a conselheira Maria. Nós observamos também, até no parecer do Ministério Público, eles pontuaram também essa questão da não se fazer agora, né, a expressão, mas sim no segundo momento. Então, também foi um ponto a mais que me fez tomar essa decisão, o posicionamento do Ministério Público. É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu só para encerrar, eu gostaria de citar, dentro da linha que foi colocada pelo conselheiro Sérgio, fazer a leitura do texto do livro do Jacobi Fernandes. No que se refere à tomada de contas especial, no modo conversão. Ele fala: pode o Tribunal de Contas, examinando outro tipo de processo, como de inspeção, auditoria ou aposentadoria, verificar a ocorrência de dano ao erário ou omissão no dever de prestar contas. E aí caberia a ele fazer a conversão. Mas me parece que aí nos autos não tem a caracterização de dano ao erário, pelo menos nessa fase inicial. Ainda não, né? Então, mais uma razão pela qual eu voto pela não adoção da tomada de contas especial, pois não há justificativa para essa medida nos autos. Senhor presidente, mais uma vez, permita-me. Pois não, conselheiro. 27.6. Atuar na Corte, no que couber, na forma do procedimento administrativo / tomada de contas, objetivando apurar os fatos e constatar o quantitativo do possível dano causado ao erário do município de Palestina, conforme lei orgânica do Tribunal e vários incisos e artigos do regimento interno desta Corte de Contas. Mas veja, excelência... Não, excelência, eu estou entendendo. Veja só, nos nossos normativos tem isso, excelência. Eu sei o que é prestação de contas, eu sei o que é tomada de contas, sei o que é tomada de contas especial, eu sei. Estou utilizando a capitulação presente em nossos normativos. Eu não posso fugir delas, desculpe-me, eu não posso fugir dela. Assim como eu acho que nenhum de nós deveria fugir. Pelo contrário, enfrentá-las, interpretá-las da melhor forma que vislumbrasse sempre a questão do interesse público. Isso eu nunca vou deixar de falar aqui. Mas, excelência, prossigamos aí a votação. Senhor presidente, Ainda em tem discussão. ainda mais uma intervenção. É só, assim, para clarear também, até mesmo para as pessoas que estão presenciando essa discussão, é que em momento nenhum aqui se deixou de observar as normas, os regulamentos dessa Corte de Contas, assim, no que diz respeito a essa questão de se tratar de tomadas de contas. Aqui, o Tribunal de Contas, no seu regimento interno, quando trata do julgamento das contas e procedimentos e instrumentos, no artigo 112, ele fala lá da tomada e da prestação de contas. Só que lá no artigo 117 é que ele é específico, que ele trata da tomada de contas especial e diz que ela deverá ser instaurada pela autoridade administrativa competente, caracterizadas a omissão do dever. Aí são 4 incisos. O primeiro, omissão do dever de prestar contas. O gestor deixou de prestar contas? Falta de comprovação de aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo município.
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo e antieconômico. Então, isso está evidenciado nos autos. Houve uma manifestação do gestor, ele pôde apresentar sua defesa, o contraditório com relação a isso, para se determinar essa tomada de contas especial. Então, eu questiono, eu concordo e perfilo do mesmo entendimento do conselheiro Anselmo Brito. Tem que prevalecer a lei, as normas, e para todos, não só para aqueles comuns, especialmente para as autoridades públicas, entendeu? Todos, ninguém está fora do alcance da lei, ou deve estar, né? Ninguém deve estar. Então, a lei tem que ser aplicada. Agora, aqui existem alguns casos de interpretação, que isso aí, né, pedindo vênia, cada um tem a sua. E aqui, eu acho que não traz nenhum prejuízo o fato de não, neste momento, não se determinar uma inspeção in loco, né? Mesmo porque o tribunal, a gente tem visto aí que várias determinações nesse sentido não estão podendo ser atendidas por questões que sabemos, questões administrativas e até mesmo demanda de pessoal para realizar esse trabalho, né? Então, assim, eu prezo e vou sempre prezar pela aplicação da lei e jamais vou me furtar a isso. Então, eu quero deixar isso bem esclarecido aqui, que eu, no meu entendimento, a lei aqui não está tendo nenhum prejuízo. A divergência da conselheira não está indo de encontro às normas aqui e não está deixando de obedecer a norma. Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Senhor presidente, só que fique registrado que os dispositivos do regimento interno utilizados na minha decisão, na ata, são os artigos 57, 58, 82, 178 a 185 e 193 do regimento interno. Nenhum deles tratando de tomada de contas especial, senhor presidente. Embora diga que se serve, mas os dispositivos aqui estão bem claros. Mas sigamos aí em votação. Encerro a discussão, coloco em votação. Já tendo conhecimento do voto inicial do conselheiro Anselmo Brito e o voto vista da conselheira Maria Cleide, prosseguimos a votação, colhendo o voto do conselheiro. Eu voto com a divergência. Conselheiro Sérgio. Acompanho o voto da conselheira Maria Cleide. Antes de proceder o resultado, eu gostaria de enfatizar e deixar registrado em ata que, com relação ao voto da conselheira, que inclui o município de Cajueiro, que seja registrado o meu impedimento de votação. No outro, já declaro também votado. Ambos vence o voto da conselheira Maria Cleide, mas gostaria essa presidência, nesse momento de treinamento, registrar que, em relação ao município de Cajueiro, tem o meu impedimento de votação. Nessa questão de ordem, por gentileza, já que a conselheira acompanhou o meu voto, inclusive no mérito integral, eu fui vencido em apenas 2 pontos. Como é que foi essa situação? Fica o voto, a proposta de voto da conselheira. Eu não fico vencido nesses pontos, não. Vossa Essa questão meritória não é minha. Só nesses pontos. Exatamente. Fica vencido. Mas apresentei um voto. Não foi apresentado um voto? Não é isso, conselheiros? O voto, né? Eu acho. Sim, excelência, mas eu fiquei vencido em 2 pontos. Ela acompanhou meu voto, minha parte meritória toda, em 2 pontos eu sou vencido. Mas Vossa Excelência não Sim, excelência, em 2 não pontos. acompanha o meu entendimento. Mas sim, excelência, eu fui vencendo nesses 2 pontos. Sim. Tem 500 pontos meritórios. Deixei de ganhar em 100. Não é só questão quantitativa, não, no mérito. No mérito. Eu fui vencido nesses pontos. Como já fui aqui, conselheiro Rodrigo, eu não vejo por que Vossa Excelência citar as empresas oficiais. Nesse ponto, fui vencido. Consta do voto. Consta lá meu voto, mas lá vencido conforme voto da conselheira Cleide, acompanhado do Rodrigo, conselheiro Sérgio e Fernando. Eu acho que
Posso tentar ajudar? Sim, claro. Posso tentar ajudar, olha só. Olha só, que eu acho que não existe... Não, eu não morro amor a processos, não. Eu Mas não não sei morro de qual é a amor. dúvida que Quiser o processo passar, eu não vejo Eu acho problema. que o não. processo continua com Vossa Excelência. Vossa Excelência é o relator para o processo. Mas aí deve incluir Sim, a proposta Não, do voto vai dela. ficar lá, que nesse ponto eu fui vencido. Não só vencido, mas ela propôs uma audiência do responsável. 15 dias. A manifestação dele. Nos 15 dias. Isso. Só isso. Fora isso, então, tranquilo. É só isso. Vai acrescentar o que não teve aí no voto, por exemplo. Agora embolou tudo. Não, Excelência, continua a mesma situação, Eu vencido tenho- eu nesses fico com- pontos, e mais 15 dias para a gente se manifestar. Na verdade é isso. Mas, o processo veja também Não é se isso? com Acho que se com o relatório conselheiro de foi não- vencido, o processo quem- volta para o relator. O processo volta para o conselheiro Anselmo, né? Volta para o relator. Volta para o relator. Volta para o Processo. relator. A senhora Se no mérito fôssemos divergentes e o seu mérito fosse vencedor, não teria nenhum problema, nenhuma dúvida. E estamos tratando aqui questão de mérito em si, não tanto. Estamos tratando mais questões procedimentais. O mérito está mantido, tanto é que a cautelar foi o quê? Ou vai ser referendada. Foi referendada pelo próprio voto, assim, voto considerado divergente naqueles pontos. Salvo um novo entendimento a respeito, que aí eu vou ficar surpreso. Eu fiquei com a mesma dúvida naquele processo anterior meu, em que eu fui vencido ou fui vencedor em parte, uma parte pequena. Eu acho que a situação ela é a mesma, né? Vossa Excelência ficaria relatora apenas para a divergência, para o voto, que faria parte também do acordo. E o acordo ele precisaria ser revisto para conter os termos propostos por Vossa Excelência. Né? Eu acho que retornando os autos para o conselheiro relator. Essa é a minha sugestão de encaminhamento. Eu? Após os 15 dias, após a defesa se manifestar, eu devolvo para o relator? Não, Excelência, porque aí Seria assim? Vossa Excelência foi vencedora nessa parte. Certo. No meu voto, continuaria lá o meu voto e colocaria com base no voto de divergência que vai estar junto nos autos. O Anselmo ficou vencido nisso e se tem alguma coisa que acrescentar, fazendo-se isso. Então, obrigatoriamente, eu teria que fazer o quê? Notificar por mais 15 dias e deixar para o futuro a análise da tomada de contas / procedimento administrativo e ou inspeção em loco. Pelo menos isso aqui é que foi discutido, decidido, né? Exatamente. Alguma dúvida mais com relação a isso? Bom, eu levanto porque a dúvida que foi suscitada pelo conselheiro relator. Exatamente, questão de ordem que a gente tem que Então, decidir. O Ministério Público colocaria alguma coisa com relação? Não. Não tem nada a acrescentar, então eu acho que o entendimento que prevalece na corte é nesse sentido. Ok? Tem que ser aqui, retorna ao relator. Com as Apenas recomendações de voto vista que Vossa Excelência acaba de ser vencedora. Ok. Nesses 3 casos, 15 dias e para o futuro, em outro momento, inspeção em loco e conversão em tomada. Em caso de voltar a ser avaliado por esta corte. Perfeitamente. Mas Se você publicar, todos verão. Lá. sim. Continua relatando a conselheira Maria Cleide. Senhores conselheiros, senhor presidente, eu tenho mais 5 processos, todos eles de aplicação de multa, para em lista. Foi se cumprimentar a legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC 7191, de 2014. É o senhor Teógenes Higino Melo Lessa, ex-gestor do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2013. Processo TC número 2242 de 2014, sancionária a senhora Elza Maria da Silva, ex-gestora da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas,
pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2012. O terceiro processo, TC número 2581 de 2014, o sancionado é o senhor José da Sena Neto, gestor da Prefeitura Municipal de Coité do Noia, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2013. O quarto processo, TC número 7449 de 2014, a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP 2013. E, por último, o processo TC 7471 de 2014, o senhor Luiz Diego Teles Gonçalves, ex-gestor do Instituto de Previdência Social do município de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP 2014. Os gestores e ex-gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Nestas condições, voto pela aplicação de multa de 100 PFAUs aos gestores e ex-gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento destas deliberações e alertar os gestores e ex-gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro. Presidente, eu só gostaria de saber se tem parecer meu nos autos. Não evoluiu o Ministério Público. Não evoluiu. Ok. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhor presidente. Aprovados. Correlator. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Senhora vice-presidente, Vossa Excelência, para fazer o encerramento da sessão. Então, neste momento, encerramos a ordem do dia. Quero, neste momento, senhores conselheiros, a senhora presidente mandar uma informação, para fazer uma alteração nessa resolução que já foi entregue, acho que a Vossas Excelências, apenas algumas situações que... a resolução 2 de 2017, né, que cria o colar de mérito Graciliano Ramos, e houve só três alterações. A primeira, onde se referia medalha, ficou expresso que é colar de mérito. O segundo, o tamanho que estava, que era de 8 centímetros, ficou ajustado para 4 centímetros. E o último, alterado os dizeres constantes da medalha e suas gravuras, passando apenas a haver gravura de um dos lados da moeda. Então, seria essa modificação, acho que, como ela já foi aprovada, trago aqui para Vossa Excelência, acho que não tem nenhum prejuízo para que podemos fazer essas alterações. Então, gostaria só de consultar Vossas Excelências se há algum prejuízo, alguém discorde com essas alterações. Conselheiro Anselmo. Não, Excelência, eu não tenho nada a opor. Conselheiro Fernando. De acordo com as alterações, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo também, senhora presidente. Então, que seja feito essas alterações sem nenhum prejuízo à nossa resolução. Temos também... alguém quer se posicionar de algum assunto? Porque tem a presidente também nós temos querendo convocar Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, logo após essa aqui, ao término dessa sessão, ela disse o seguinte: antes de encerramento dessa sessão, convoco todos os conselheiros para a sessão extraordinária a se realizar, ato contínuo no término da presente,
com finalidade específica de apreciação dos nomes para serem agraciados com a medalha Ministro Guilherme Palmeira, bem como o colar de mérito Graciliano Ramos. Então, já convoco Vossa Excelência ao término dessa sessão para que possamos fazer a extraordinária, que será uma coisa rápida. Perfeito. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Então, em nome de Deus, declaro a presente e vamos iniciar uma extraordinária para que possamos fazermos essa sessão extraordinária.